Beleza, pessoal? Então, boa tarde já para você. Então, seja bem-vindo à minha live número 9, certo? Então, se você é novo já no canal, seja bem-vindo. Você que já assiste alguns vídeos meus, também seja bem-vindo, certo? Então, eu estou começando a divulgar um pouco os meus conteúdos aqui sobre investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável também. E eu estou na live número 9 e hoje eu vou falar um pouco sobre renda fixa. Então, hoje eu vou falar sobre CDB, vou falar sobre LCI, vou falar sobre LCA, vou falar sobre CRI, CRA e vou falar um pouco sobre debêntures, tesouro direto também, certo? Então, vou tentar, nessa mais ou menos uma hora e 15 que a gente vai ficar por aqui, vou tentar abordar um pouco mais a fundo desses investimentos da renda fixa, certo? Então, já para quem está me acompanhando já, toda sexta-feira às 16 horas eu faço as lives, certo? Aqui no YouTube. Eu faço começando às 16 horas, já fiz sobre os investimentos de renda variável, fiz sobre ações, fiz sobre ETFs, fiz sobre fundos de ações, fiz também sobre fundos imobiliários, certo? A dos fundos imobiliários não ficou muito legal e eu talvez vá refazer de novo essa aula, certo? Então, hoje eu vou só falar sobre renda fixa e se você tiver alguma coisa para comentar, deixa aí no chat. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada para ver se o áudio tá bom, se tá tudo ok, certo? E como eu só tenho um monitor só, aí às vezes eu vou ficar saindo, vou dar uma olhada lá no chat para ver se tá tudo ok, beleza? Deixa eu dar a última olhada aqui. Áudio ok, tudo certo. Beleza, pessoal? Então vamos lá começar. Beleza, pessoal, então vamos lá. Renda fixa. O que é renda fixa? Qual a diferença da renda fixa para a renda variável? Que muitas pessoas confundem, muitas pessoas não sabem se o investimento é renda fixa, se o investimento é renda variável, o que vai diferenciar um do outro. Como eu falei para você, o que é LCI, o que é LCA, CDB, Tesouro Direto, e se ainda vale a pena investir na renda fixa, mesmo a taxa Selic ela estando baixa. Eu vou mostrar aqui para vocês que não só tem investimentos atrelados à taxa Selic, tem os investimentos na própria renda fixa que tem um risco maior, porém eles merecem uma atenção redobrada, certo? Então, vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, para aquelas pessoas que não me conhecem, eu me chamo Francisco de Assis, tenho 27 anos, sou daqui de Maceió, Alagoas, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e sou investidor, comecei os meus investimentos e meu intuito mesmo de falar um pouco sobre os investimentos, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, é para ajudar aquelas pessoas que ainda não começaram a investir, aquelas pessoas que ainda têm dúvida sobre como investir, em quais investimentos fazer. O meu objetivo é somente esse, é ajudar essas pessoas para que elas possam de fato sair do zero, para que elas possam sair da poupança e ter retornos maiores, seja na renda variável, até mesmo na renda fixa, em alguns investimentos que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, para me apresentar, é basicamente isso, beleza? Então, pessoal, já vamos saber de fato o que é a renda fixa. Muitas pessoas elas procuram, às vezes tem vários conceitos em relação à renda fixa. Então, a renda fixa nada mais é do que uma modalidade de investimentos que apresenta uma rentabilidade previsível. Então, uma das características importantes da renda fixa é essa previsibilidade, certo? Muitos investimentos, diferente da renda variável, que não há essa previsibilidade, quando você investe em ações ou quando você investe em fundos imobiliários, você não tem um prazo definido no momento da compra, você não tem um retorno certo de quanto aquilo que você vai receber daqui a alguns meses, daqui a uns anos, ou seja, a renda variável ela é caracterizada pela imprevisibilidade. A renda fixa não, a renda fixa é algo muito previsível, você sabe o dia do vencimento do seu título público, você sabe o dia você sabe o quanto que você vai receber mais, você sabe os juros que vai ser acrescido no capital que foi investido, ou seja, é tudo aquilo que você consegue medir, é tudo aquilo que você consegue mensurar, é algo previsível. Então você sabe quando você vai resgatar, você sabe o quanto que você vai resgatar e você sabe mais ou menos o retorno
Você sabe quanto é que o seu investimento ele vai estar atrelado a uma taxa. Se é 2% ao ano, se é 10% ao ano, certo? Então, essa previsibilidade é marca registrada da renda fixa. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui prático para você. Vamos supor que você é investidor, né? Então, você empresta dinheiro ao governo ou você empresta dinheiro ao banco ou até mesmo a uma empresa, certo? Vou falar sobre a empresa mais tarde. Mas basicamente a renda fixa é isso, é quando você investidor empresta dinheiro ao governo, ao banco ou à empresa, e esse banco, governo, a empresa, ele retorna para você o valor que você investiu, mais os juros, mais o retorno acrescido do seu capital, certo? Então, basicamente a renda fixa é isso. Você investe em você em um banco ou você empresta, na verdade, perdão, você empresta dinheiro ao banco, você empresta dinheiro ao governo ou à empresa, e essa empresa, esse governo, esse banco, ele vai retornar para você um valor acima do que você colocou lá, atrelado a uma determinada taxa, certo? Então, basicamente, para você entender a princípio o que é renda fixa é isso. Então, como eu falei, é atrelada a uma taxa definida, certo? Então, pode ser a taxa CDI, que eu vou falar daqui a pouco, pode ser a taxa Selic, pode ser o IPCA, certo? Então, vai depender muito do tipo de investimento que você vai fazer na renda fixa. Mas, basicamente, a renda fixa ela tem essa característica. Então, qual é a diferença entre a renda fixa para a renda variável? Então, vamos de fato saber um pouco mais sobre isso. Enquanto a renda fixa ela tem uma taxa definida quando você faz o investimento, ou seja, o empréstimo, a renda variável ela não tem essa previsibilidade, é de maior risco e precisa de conhecimento por quem investe. Então, como eu coloquei aqui, é basicamente quando você faz um empréstimo para uma pessoa, a renda fixa, entendeu? Vamos supor que você tem R$ 100 e você quer emprestar o dinheiro a um amigo seu. Só que você fala para ele, ó, bicho, eu estou emprestando um dinheiro a você e depois você vai me retornar, certo? Aí, às vezes, o amigo ele dá o mesmo R$ 100 ou até mesmo a pessoa que emprestou o dinheiro, o credor, né? Ele cobra uma taxa sobre aquilo que foi emprestado, enfim. Entendeu? Então, basicamente é um empréstimo que você faz a um banco, que você faz ao governo, ou que você faz a uma empresa, e essa empresa, esse banco ou governo vai lhe retornar um valor acima daquilo que você emprestou. Diferente da renda variável, como eu li, ela não tem essa previsibilidade, certo? Então, por não ter essa previsibilidade, ela tem um risco maior do que a renda fixa. É preciso um conhecimento maior sobre os investimentos em renda variável. Quando as pessoas investem em ações ou quando as pessoas investem em fundos imobiliários, é preciso uma atenção maior. É preciso um estudo maior, um cuidado maior, porque é preciso você conhecer bem a empresa, é preciso você conhecer bem o fundo que está, e até mesmo a administração que está administrando aquele fundo, para que você não venha ter problemas, certo? Então, a renda fixa ela tem um risco? Tem. Mas se for colocar na balança, o risco da renda variável é bem maior que o risco da renda fixa, certo? Então, para demonstrar bem para vocês, a renda variável é como se você quisesse montar uma padaria ou até mesmo um negócio. Vamos supor que você tem um capital, né, tem, sei lá, R$ 50.000 e você queira colocar alguma sorveteria, que você queira colocar alguma loja de roupa. Você sabe o dia que você levantou a loja, você sabe o dia que você começou a loja, mas você não sabe quanto é que você vai ganhar no mês seguinte, você não sabe quanto é que você vai ter de lucro daqui a 3 meses, porque é algo muito imprevisível, pode ter momentos de baixa, mas também pode ter momentos de alta, certo? Então, a imprevisibilidade é tanta que não é somente de acordo com o fluxo de pessoas que compram a sua mercadoria, mas isso vai depender também de fatores externos, de fatores que não dependem somente de você, né? Por exemplo, o que houve agora com a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas que tinham sorveteria, muitas pessoas que tinham até mesmo lojas de roupa, principalmente essa questão do comércio, e não da questão alimentícia, porque as pessoas elas continuaram comprando, então querendo ou não, aquele mercadinho talvez ele tivesse uma queda no lucro, né, na receita, mas provavelmente ele não tenha fechado, mas principalmente lojas de roupa, pessoas que têm lojas de roupa em bairros, certo? Que não é aquelas grandes lojas. Essas pessoas elas tiveram que fechar por mais ou menos 5 meses, porque as pessoas não iam sair de casa para comprar roupa, certo? Então, por mais ou menos 5 meses, essas pessoas elas tiveram um lucro imprevisível, certo? Então, as pessoas elas não lucraram porque elas não conseguiam vender, porque as pessoas não estavam consumindo, porque as pessoas não estavam saindo de casa. Então, a última coisa que as pessoas queriam pensar nesse momento era comprar roupa, mais ou menos, certo? Então, quando você monta um negócio, é mais ou menos como se você tivesse
fazendo algo da renda variável, certo? Porque o preço ele vai variar de acordo com os meses. Você não sabe quanto é que você vai receber daqui a alguns meses, a alguns anos. Diferente da renda fixa, como eu falei, que você não vai montar nada, você vai emprestar o dinheiro e depois esse dinheiro retorna a você com uma taxa já pré-definida, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, como é que tá o áudio. O áudio tá ok. Áudio tá ok, vamos lá. Então vamos lá, a rentabilidade da renda fixa ela pode ser tanto atrelada à taxa Selic, pode ser atrelada à CDI e pode ser atrelada também ao IPCA, certo? Então a gente vai passar um pouco sobre essas rentabilidades. Do Tesouro Selic, como eu falei para você, um dos exemplos é o próprio Tesouro Selic, certo? Que quando você investe, compra Tesouro Público, Tesouro Selic, você está comprando um título que está atrelado à taxa Selic. No caso da taxa CDI, você vai estar investindo em CDB, que vai estar atrelado à taxa CDI, e o Tesouro IPCA, que vai estar atrelado a IPCA mais uma taxa. Então, como é que funciona essa rentabilidade da renda fixa? Certo? Então, a Selic, pessoal, pelas pessoas que não sabem, ela é a nossa taxa básica de juros da economia, ou seja, a taxa Selic é ela que vai nortear todas as outras taxas do mercado e da economia. Então, a taxa Selic é a nossa taxa principal, é a taxa básica de juros, certo? E a cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, ele se reúne para decidir se a Selic aumenta, se a Selic diminui ou se ela continua parada, certo? Então, é mais ou menos o que a gente está vivendo esses períodos. Você vê que a taxa Selic tem horas que ela sobe, tem horas que a taxa Selic ela baixa, tem horas que a taxa Selic ela continua parada. E isso afeta diretamente nos investimentos da renda fixa, né? Até mesmo os investimentos que são atrelados à taxa CDI, porque a taxa CDI ela acompanha mais ou menos a taxa Selic. E também a taxa Selic ela impacta de acordo com o IPCA, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, certo? Então, a Selic ela pode aumentar ou a Selic ela pode diminuir a depender do cenário econômico, de como o país ele pode estar, certo? Então, vou mostrar um gráfico daqui a pouco para vocês que desde os anos 90 você vê que a taxa Selic ela vem sempre oscilando, certo? Então, nós atualmente estamos na mínima histórica, nós estamos a 2% ao ano da taxa Selic, certo? Então, para quem tem investimentos na renda fixa, esses investimentos eles não ficam tão atrativos se você for parar para ver a poupança mesmo, pessoas que têm dinheiro na poupança. Tem a nova regra da poupança que diz assim, que se a taxa Selic ela tiver menos de 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% da taxa Selic. Então, atualmente, a poupança está rendendo 1,40% ao ano, mais ou menos 0,11% ao mês. E se você for pegar o rendimento que você teve da poupança em 12 meses e pegar a rentabilidade real, que já é descontada da inflação, ela vai dar um saldo negativo. Ou seja, as pessoas que deixam dinheiro na poupança, vamos supor que essa taxa Selic de 2% ela se mantivesse no prazo de 12 meses, no caso de um ano. E a inflação ela tivesse mais ou menos como ela está, a 2,31% ao ano. Então você vê que a rentabilidade real de quem deixou dinheiro na poupança é negativa. Então essa pessoa ela estava perdendo o seu poder de compra. Essa pessoa ela estava perdendo dinheiro ao invés de manter ou até mesmo aumentar o seu poder de compra, certo? Então mais ou menos a taxa Selic ela é isso. A cada 45 dias o Copom ele se reúne, que é um órgão do Banco Central, para saber se a taxa Selic ela aumenta ou ela diminui. Mas de onde vem essa taxa Selic, né? Como é que ela é estipulada? Então, a palavra Selic ela quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é como se fosse um programa virtual, certo? Em que nesse programa virtual é negociado diariamente, é comprado e vendido diariamente títulos públicos, né? O Tesouro Nacional ele emite esses títulos públicos e todos os dias, diariamente, nesse sistema virtual é vendido e comprado títulos públicos. Por quem? Pelas instituições financeiras, pelos bancos, certo? Ou seja, não é acessível a nós, não é acessível para qualquer pessoa, é somente acessível às instituições financeiras que são os bancos. Então os bancos diariamente eles compram e vendem títulos públicos, certo? Porque por lei
o banco ele não pode acabar o dia com caixa no negativo, certo? Se o banco, por alguma situação, ele está vendo que ele vai acabar naquele dia no vermelho, então aquele banco ele vai emitir um título privado, certo? Para que ele possa, para que o outro banco ele venha tomar esse título privado e aí possa ocorrer essas operações interbancárias, vamos dizer assim. E essas operações interbancárias elas são atreladas também a uma taxa, que eu vou falar já já. Mas a Selic é basicamente isso. É um programa virtual em que é vendido e comprado títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Quem pode comprar? Somente os bancos. E a taxa, né, que é comprado e vendido, esses títulos públicos, vamos dizer assim, que é ligada à taxa Selic. Então, vem mais ou menos daí, certo? Então, o Copom, ele decide mais ou menos a taxa Selic de acordo com os juros médio diário que é negociado todos os dias na Selic e é mais ou menos estipulado a Selic atual, se ela aumenta, se ela baixa, ok? Se ela continua parada. Então, basicamente é isso. E também tem outra rentabilidade da renda fixa, né, que é o CDI ou DI, que é uma taxa de juros que acompanha de perto a taxa básica de juros, como eu falei, e é o índice que alguns fundos usam para comparar a rentabilidade ou desempenho, que é chamado benchmark. Então, você vê que fundos de renda fixa, né, se você investe em um fundo de renda fixa, você vê que tem vários investimentos de renda fixa. Tem CDB, tem LCI, né, pode ter debêntures também. E o intuito desse gestor, desse fundo, é bater o CDI, é bater essa taxa CDI. E quando ele bate essa taxa, vamos dizer que ele superou o benchmark, é como se fosse um índice de comparação, o índice de referência, certo? Então, o que é o CDI? O CDI era certificado de depósitos interbancários. Se você for parar para ver, o CDI ele não é somente uma taxa, ok? O CDI ele é um título privado, certo? Em que somente os bancos eles negociam entre si esses títulos. Como eu falei para você, o banco ele não pode acabar um dia no vermelho. O banco ele não pode chegar e dizer, pessoal, Banco Central, acabei no vermelho, e agora como é que a gente pode fazer? Entendeu? Isso não pode acontecer. Se caso isso vier a acontecer, como eu falei para você, esse determinado banco ele vai emitir um título privado, que no caso é um certificado de depósito interbancário, e outro banco vai lá e vai comprar esse certificado de depósito interbancário para que esse banco venha receber o determinado valor e ele venha ficar no positivo, certo? Então, todos os dias há uma movimentação muito grande de compra e venda entre os bancos. E a média, mais ou menos, de juros diária que é feita as transações desses bancos é o que vai determinar a taxa CDI, certo? Então, a taxa CDI ela é mudada diariamente, certo? Mas você percebe que ela normalmente é abaixo da taxa Selic, ela acompanha ela acompanha a taxa Selic, certo? Ela não é maior, né? Em situações que a taxa Selic for absurdamente maior que a taxa CDI, então não seria ideal os bancos eles ficarem comprando ou vendendo até mesmo esses certificados de depósito interbancário. Seria o ideal eles emprestar dinheiro para o governo, porque a taxa Selic ela ia estar absurdamente maior, certo? Então não faz sentido a taxa Selic estar maior do que a CDI. Então perceba que a diferença entre elas é muito pouca. A taxa CDI ela bem que acompanha a taxa Selic. Então é basicamente isso, né? São certificados de depósito interbancários, é que todos os dias os bancos eles fazem essa compra e venda desses certificados. E a taxa de juros média é o que vai determinar qual é o CDI, qual é a taxa DI diária. E a outra rentabilidade da renda fixa, pessoal, é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, né, que é o índice que mede a inflação, a variação dos preços de bens e serviços, seja estabelecimentos comerciais, prestação de serviço e etc. Então, para você entender melhor, o IPCA ela é a variação de preços em mais ou menos no período de um mês. Vai lá o IBGE, que ele calcula, em um período de um mês o IBGE ele vai calcular a variação de preços das categorias de bens e prestação de serviço. Então você vê que em um determinado mês os alimentos ficaram em um determinado valor e no outro mês teve um aumento do feijão, teve um aumento do arroz, teve um aumento do macarrão, teve um aumento do transporte. Então essa variação de preços
é determinada inflação, né? Quando há um aumento exagerado dos preços, a gente chama de hiperinflação. Quando há vamos dizer assim, uma diminuição do preço, né? Quando os preços eles não se mantêm ali, mas eles caem drasticamente, é considerado deflação. E foi o que a gente estava vivendo há poucos meses. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de explicar para você se o som tá bem, se não tá. Áudio tá ok, tá ok. Então, pessoal, entenda comigo. Quando em março foi decretada a pandemia, os estabelecimentos comerciais fecharam, as academias fecharam, as pessoas não estavam pegando transportes, ou seja, parou o comércio, só ficou funcionando aqueles serviços que são denominados essenciais. Certo? Então, pelas pessoas não estarem indo às ruas, por as pessoas não estarem consumindo, o que foi que teve? Aquelas pessoas que tinham determinados produtos nas prateleiras, elas não estavam vendendo aqueles produtos, certo? Então muitas pessoas, então não tinha como você aumentar o valor. Se a demanda não estava alta, se a procura não estava alta, então aquele valor ele continuou sempre o mesmo, certo? Mas se as pessoas não estavam saindo e muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estavam sem certo dinheiro, vamos dizer assim, muitos estabelecimentos eles diminuíram o preço das coisas para que ficasse mais acessível ainda a compra para as pessoas, né? Vamos supor que aquela pessoa ela perdeu o emprego e estava realmente passou por necessidades. Ela recebeu o auxílio emergencial, né, do governo, aqueles R$ 600. Então aqueles R$ 600 ele era basicamente para quê? Para fazer a feira, para pagar as contas de água, de luz. Então vamos supor que os grandes grupos, né, Carrefour, Atacadão, Açaí, eles abaixaram o preço dos seus alimentos para que aquelas pessoas tivessem mais acesso e o consumidor ele tivesse, vamos dizer assim, mais acessibilidade até mesmo para comprar, certo? Então houve uma deflação, ou seja, um abaixo dos preços de forma generalizada, certo? Porque o dinheiro não estava circulando. Então, quando a inflação ela está muito baixa, também não é muito bom para o país, certo? Até mesmo os investimentos que são atrelados ao IPCA, que no caso pode ser também o CRI, também pode ser o CRA, é o Tesouro Direto IPCA, então eles são diretamente impactados quando há uma deflação, certo? Então, para você entender bem, é isso mesmo. O IPCA ele é basicamente a variação dos preços. Então, quando sobe demais absurdamente, é considerado uma hiperinflação. Quando abaixa, é considerado deflação. O ideal é que vá subindo de acordo com a taxa Selic, né? A taxa Selic ela mais ou menos vem para controlar a inflação. Porque quando a taxa Selic está muito baixa, as pessoas elas tendem a consumir mais, as pessoas elas tendem, o crédito imobiliário, né, ele tende a ser mais aprovado, as pessoas vão financiar imóveis, as pessoas vão financiar carro, ou seja, a economia aquece, as pessoas vão andar mais com dinheiro, as pessoas vão comprar mais. Então, se a demanda é maior pelas coisas, se o dinheiro circular mais, a tendência é que as coisas vão aumentar de preço. Então, se as coisas aumentam absurdamente de preço, a taxa Selic ela aumenta mais um pouco para controlar. Então, quando a taxa Selic ela sobe muito também, é para desacelerar a economia. Quando a taxa Selic ela baixa muito, é para aquecer a economia. Então, é mais ou menos essa questão de inversamente proporcional. Como eu botei aqui, ó, a Selic ela baixa, o IPCA sobe. Então, a Selic baixa tende a subir o IPCA, como mostrei aqui para vocês. Como as coisas já estão voltando ao normal, os comércios já estão reabrindo, as pessoas estão voltando já a trabalhar, então as pessoas estão recebendo esse valor, esse dinheiro, e as pessoas estão indo ao comércio para comprar. Então, se você for parar para ver, os preços das lojas, eles provavelmente já têm aumentado um pouco, o preço dos alimentos já tem também aumentado. Por quê? Porque as pessoas elas voltaram a procurar novamente, porque as pessoas elas estão saindo de casa para consumir. Então, quanto maior a procura por determinados produtos, quanto maior o consumo, mais a demanda cresce também, os produtos vai elevar o preço também, para que, se não elevar o preço, todos os produtos da prateleira daquele estabelecimento vão embora, certo? Então, vai, a reposição de estoque vai ter que ser bem mais rápida, isso vai depender de outros setores já, de outras categorias, como os caminhoneiros, como as fábricas, como as indústrias, certo? Para repor os produtos. Então, os donos dessas lojas eles aumentam um pouco mais o preço, já que a demanda é maior,
porque o dinheiro ele começa a circular mais, certo? Então você vê aqui, pessoal, que tem o desempenho histórico da taxa Selic, certo? Então, se você parar para ver aqui, ó, em 98, a taxa Selic ela estava mais ou menos em 25%, você vê que em 97 subiu absurdamente aqui a 45%, você vê que em 2003 foi para 26%, você vê que em 2005 foi para 18%. Então, perceba que o histórico da taxa Selic, né, aqui no Brasil, ele tem um histórico de muita alta, certo? Então, meados de anos 90, né, você vê que a taxa Selic ela era absurdamente alta. E de acordo com os anos para cá, a taxa Selic ela vem baixando mais, até chegar ao patamar atual de 2% ao ano. Como eu falei anteriormente, é a mínima histórica essa taxa Selic atual, certo? E tem também o desempenho histórico do CDI. Eu não peguei dos anos 90, mas peguei mais ou menos de 2008 para cá. Então perceba que acompanha a taxa Selic, certo? Então você vê aqui, em 2016 ficou 14% o CDI e 2016 aqui ficou a 14,15% ao ano, certo? Então perceba que a diferença é muito pouca entre um e outro. A taxa Selic deixa eu ver aqui em algum ano. Vou pegar em 2018, o CDI estava 6,42. Em 2018 estava uns 7 e pouco, mais ou menos, aqui dá para ver mais ou menos. Certo? Então perceba que o desempenho da taxa Selic, né, do CDI, ele vem acompanhar também a Selic. E também tem o desempenho histórico do IPCA, né, que é a inflação, como eu falei. Então perceba que aqui no Brasil, o Brasil na verdade ele é um país muito que tem um histórico muito de hiperinflações, certo? De IPCAs lá em cima. Perceba que em 95 o IPCA chegou a mais de 25%, o acumulado, certo? Então também teve muitas volatilidades aqui do IPCA. Perceba que entre 2002 e 2003, aqui mais ou menos, teve um pico novamente do IPCA que chegou a 17%, certo? Então, perceba que, vou mostrar daqui a pouco a comparação entre a Selic e o IPCA, perceba que eles andam bem próximos um ao outro. Perdão, eles são inversamente proporcional, né? Se a taxa Selic está muito alta, a tendência do IPCA é que ela esteja bem baixa. Se o IPCA ele sobe drasticamente, então a Selic ela tende a estar baixa, certo? E aqui, como eu falei, você vê a relação, pessoal, da Selic e o IPCA. Né? Perceba que o IPCA é esse de laranja e a Selic é esse meio de cinza, né? E a rentabilidade real é esse azul claro. Então perceba que lá em 98 a taxa Selic ela estava absurdamente alta, 37% ao ano, enquanto o IPCA estava muito baixo, certo? Então você vê que a rentabilidade real aí a diferença era muito alta, certo? Então você vê em períodos de que a taxa Selic ela está uma média mais ou menos aqui em 2012, que a Selic ela estava em 7% e o IPCA estava em 5,84%, certo? Então perceba que em comparação aos outros países já muito desenvolvidos, que a taxa Selic é muito baixa, certo? Aqui no Brasil ainda tem esse histórico de Selic alta e o IPCA também históricos de hiperinflação, certo? Mas aqui dá para ver essa questão de inversamente proporcional, né? Da Selic absurdamente alta, o IPCA muito baixo. E quando a taxa Selic ela está naquela fase mediana, o IPCA também ela acompanha aquela forma mediana, certo? É interessante esse gráfico porque ele mostra, por exemplo, quem investiu aqui, ó, mais ou menos vou pegar aqui em 2002, na renda fixa, né, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, você vê que a rentabilidade era muito alta. E quando você resgatava esse valor no dia do vencimento do título público, você vê que a rentabilidade real ele mantinha o seu poder de compra de forma elevada, certo? Diferente de hoje em dia, que se você deixar na poupança, você vai ter uma rentabilidade real negativa. Então, alguns tipos de investimentos, pessoal, né? Vamos entrar um pouquinho agora mais específico sobre os investimentos. A gente tem CDB, a gente tem LCI, a gente tem LCA,
A gente tem o CRI, tem o CRA, que é chamado de CRI e CRA, tem as debêntures também, tem os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que são os tesouros direto, prefixado, tesouro IPCA e o tesouro Selic, certo? Mas antes de você saber um pouco mais sobre eles, é preciso entender a diferença entre investimentos no tesouro, na renda fixa prefixado e o pós-fixado, certo? Não é somente há um tipo só de investimento na renda fixa, não tem, certo? Tem dois tipos, tem o prefixado e pós-fixado, mas ele é bem fácil de entender. O prefixado são investimentos em renda fixa com a rentabilidade sem estar atrelada a nenhum indexador. Então vamos supor que na sua corretora lá esteja negociando um CDB, que é um certificado de depósito bancário, a 10% ao ano, certo? Então ele não é atrelado a nenhuma taxa, nem a taxa CDI, nem a taxa Selic, nem o IPCA. Então perceba, quando tiver identificado como um investimento CDB, LCI, LCA a 10% ao ano, somente assim, então é um investimento prefixado. Por quê? Porque independente da taxa Selic que ela tiver alta ou ela tiver baixa, ele vai sempre render 10% ao ano até o vencimento desse título, certo? Então é importante você saber dessa diferença. E o pós-fixado, eles são investimentos em renda fixa com a rentabilidade atrelado a um indexador. O exemplo, eu coloquei, é um CDB a 110% do CDI. Então perceba que ele vai acompanhar o CDI. Como eu falei para você, que o CDI ele pode oscilar, certo? Porque é aquelas movimentações diárias. A taxa CDI ela é a média das taxas, né, dos certificados de depósito bancário que são negociados diariamente entre os bancos. Então ela pode variar, não de forma absurda, mas ela vai variar de forma mínima, certo? E ela vai sempre ter aquele acompanhamento da taxa Selic. Se a Selic ela tende a subir, a taxa CDI também tende a subir. Se a Selic tende a cair mais, então a taxa CDI também ela vai tender a cair mais. Então, mas perceba que você sempre vai ter um rendimento 110% do CDI. Por exemplo, hoje o CDI está rendendo mais ou menos 1,65% ao ano, certo? Então, se você fizer um cálculo, né, 100% do CDI é o quê? É 1,65% ao ano. Então perceba que você vai estar, o seu investimento em CDB a 110% do CDI é mais do que o 100% do CDI. Ele vai se aproximar mais ainda dos 2% da taxa Selic, ok? Então é mais ou menos isso. Pré-fixado não é atrelado a nenhum índice. O pós-fixado, ele é atrelado a algum índice. Podia ser aqui a Selic, podia ser aqui o IPCA. Lembra que ele vai sempre variar de acordo com o cenário econômico atual. Como eu falei, o Copom vai lá a cada 45 dias e vai decidir sobre a Selic, e isso é crucial para os investimentos de renda fixa. Vamos falar um pouquinho sobre o CDB, pessoal. Então, o CDB é um certificado de depósito bancário, certo? Então, como é que ele funciona basicamente? Tá aqui você, né? Você compra um determinado título, você empresta dinheiro para o banco, perdão, você empresta dinheiro nesse caso aqui ao banco, e esse banco ele vai devolver o dinheiro para você atrelado a um juros, atrelado a uma taxa, que é o quê? Que é a taxa CDI, certo? Então, como eu coloquei aqui, ó, o banco ele emite esse tipo de título para captar recursos. Então, qual é a ideia do banco quando ele vai emitir um CDB? Quando você investe em um CDB, quando você compra um CDB, o banco ele vai pegar aquele seu dinheiro e vai realizar as suas próprias operações internas para os seus próprios negócios, certo? Então a ideia do banco é o que? Ele vai captar recursos de vários investidores que compram CDB para suas operações financeiras, para suas operações de negócios, certo? Então a ideia do banco do governo, a ideia do banco é você compra esse CDB, você empresta esse dinheiro para mim, que eu sou o banco, e eu vou devolver daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, esse dinheiro para você atrelado a uma taxa CDI. Ou seja, você sempre vai ganhar mais daquilo que você emprestou ao banco nesse caso, certo? Então, basicamente, o CDB é isso. Vou repetir para ficar mais claro para você. Você vai emprestar dinheiro ao banco, certo? E esse banco ele vai devolver o dinheiro para você atrelado a uma taxa, atrelado à taxa CDI, ou seja, você sempre vai ganhar mais do que você investiu naquele início, naquele capital que você colocou inicialmente, certo? Então nós temos aqui alguns pontos para destacar, certo? Então,
O CDB ele é caracterizado por ser um investimento muito conservador, certo? Para aquelas pessoas que têm um perfil de serem muito conservadoras, o CDB ele é muito bom, certo? Só se você, assim, porque tem alguns casos que vale a pena falar aqui, certo? Tem ali embaixo, mas eu vou adiantar logo. Tem CDBs que tem bancos que eles emitem CDB de 90% da taxa CDI, a 100% da taxa CDI, a 110%, a 120% ou mais que isso, certo? Então, quanto maior, vamos dizer assim, o retorno, né, 135% da taxa CDI, perceba que é um retorno bem maior do que o CDI, do que a Selic. E perceba que, normalmente, os bancos pequenos e bancos médios é que eles emitem esse CDB. Quanto maior o retorno, maior também vai ser o risco, certo? Então, se o retorno que aquele banco está prometendo para você é grande, então também o risco ele é maior do que o esperado. Porque muitas vezes bancos pequenos e bancos médios, eles podem ter um risco da inadimplência, né? Os bancos eles podem falir, os bancos eles podem entrar em colapso financeiro, os bancos eles podem vamos dizer assim, aprovar o crédito de muitas pessoas sem fazer aquela avaliação necessária e aquelas pessoas, aqueles clientes serem inadimplentes com o banco e o banco sofrer com isso, certo? Então, antes de você investir em um CDB, antes de você querer retornos maiores, é preciso você saber que o banco ele é uma instituição financeira que pode chegar à falência sim, certo? Então, você não pode brincar com o seu dinheiro, você não pode chegar e colocar em qualquer banco porque o retorno está sendo alto. Não, você tem que ver em uma instituição financeira que seja segura, certo? Então, os grandes bancos, normalmente, eles oferecem CDB a 90%, a 100%, alguns a 110% da taxa CDI, certo? Então, são investimentos, o CDB, até pelo nosso cenário atual, de que você, não é o intuito de você ter retornos maiores, de você enriquecer, de você... Não. De acordo com o nosso cenário atual, se você quer ter retornos bem maiores, o ideal seria você ir para a renda variável, certo? A renda fixa é para você diversificar sua carteira, que eu sou a favor de você ter investimentos de renda fixa. Não todos, mas é preciso você avaliar alguns. E eu vou falar daqui a pouco o meu favorito, certo? E basicamente é isso, certo? Você não vai aqui querer se arriscar, apesar que não é tão arriscado quanto a renda variável. Mas é preciso você ter essa ciência, que bancos médios e bancos pequenos, eles emitem CDBs, né, que tem retornos maiores, mas também o risco de inadimplência, o risco de falência desse banco é maior. Não seja que isso vá acontecer, né? Não vá dizer que isso vai acontecer, mas pode. Certo? Então, mesmo assim, ele é um tipo de investimento conservador, é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, certo? Que até 250 mil por CPF ou CNPJ, né? Se aquele banco ele chegar a falir, né? Chegar a ter algum problema financeiro, você vai estar assegurado pelo FGC, que é um fundo, né? Que é Fundo Garantidor de Crédito. Se você tem CDBs nesse banco, né? Se você tem até 250 mil, então é burocrático, mas você vai estar assegurado por esse fundo, certo? Então é uma segurança maior ainda. A liquidez do CDB ela é uma liquidez diária, mas não são todos, certo? Então muitas pessoas elas deixam a reserva de emergência em algum CDB que tem a liquidez diária. O que é a liquidez diária? É a velocidade que esse dinheiro que você investiu ele pode retornar para o seu bolso, certo? Vamos supor que você investiu agora em um CDB. Só que esse CDB ele tem a liquidez de 30 dias, tem a liquidez de 2 anos, que é o vencimento dele. Vamos supor, então assim, antes de 2 anos você não pode colocar o dinheiro no bolso. Você não pode resgatar esse valor que você investiu, né? Porque antes de você investir no CDB, você tem que olhar a liquidez dele. Como eu falei, você não pode sair comprando por aí na doida, entendeu? Agora tem CDBs que a liquidez é diária e você pode resgatar quando você quiser. Claro que vai ter a questão da tributação, mas você vai resgatar quando você achar necessário, certo? Tem a liquidez, né, que normalmente é boa, a do CDBs. Tem os rendimentos que são atrelados à taxa CDI, o risco de inadimplência, como eu falei para você, de banco pequeno e banco médio. A diversificação, que eu também falei para vocês, né, que você pode ter investimentos na renda variável e também diversificar com alguns na renda fixa. É um investimento que é tributado, certo? O CDB ele sofre a tributação do imposto de renda. Eu vou mostrar daqui a pouco para você aqui a tabela regressiva do imposto de renda. E a aplicação inicial ela pode variar entre R$ 500 a R$ 10 mil, certo? Então,
É um investimento acessível para quem está começando agora, certo? Se você quiser deixar, vamos supor que você quer comprar um carro, né? Que você quer renovar o seu carro, ou vamos supor que você, sei lá, queira deixar o dinheiro para dar entrada no seu imóvel, não sei, né? Alguma coisa pontual, vamos dizer assim. Eu gosto de falar porque para os seus objetivos pontuais, você não vai deixar esse dinheiro na renda variável, porque esse dinheiro que você colocou lá na renda variável, daqui a 2 anos não tem garantia nenhuma de que esse dinheiro ele vai estar no positivo ou vai estar no negativo. Então, se você tem algum objetivo pontual, o ideal é que você coloque esse dinheiro em renda fixa para que ele venha estar segurado daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e você venha receber o prometido pelo banco, pelo governo, pela empresa, certo? Então, é basicamente isso. A tributação ela funciona no seguinte caso. Quando você investe em um CDB e você resgata ele, né, vai ter um desconto de imposto de renda. Então, quanto antes, né, quão próximo do seu investimento você resgatar ele, mais alta vai ser a taxa. Quanto mais próximo do vencimento você resgatar esse CDB, você resgatar esse valor, menor vai ser a taxa, certo? O ideal é que seja depois de 2 anos, porque você vai resgatar ele na menor taxa, que é 15% do imposto de renda, certo? Então, os pontos a destacar ficou claro aqui, pessoal, certo? Então, é conservador, tem um fundo garantidor de crédito, é protegido, tem a liquidez diária, mas vai depender do CDB, como eu falei para você. Tem CDB que a liquidez você só pode resgatar depois do vencimento dele, então entenda que o seu dele vai ficar preso lá por muito tempo, certo? Então, quando você for investir em CDB, é preciso você saber a liquidez, é um ponto essencial quando você for comprar CDB. Atrelado à taxa CDI, tem o risco de inadimplência pelo banco, então tem um determinado risco. Tem a diversificação, é tributado e tem uma aplicação inicial que pode variar entre R$ 500 e R$ 10.000, certo? Então, essa é a tabela regressiva do imposto de renda, certo? Então, se você investiu hoje, certo? Se você comprou um CDB e você daqui a 5 meses você quiser resgatar esse valor, você vai ser descontado da sua rentabilidade, que é importante deixar claro isso, certo? 22,50%. De 6 meses ao ano, se você resgatar nesse período, vai ser descontado 20% da sua rentabilidade. Entre 1 ano e 2 anos, se você quiser resgatar, se você quiser resgatar, vai ser descontado 17,50% da sua rentabilidade. E mais de 2 anos, como eu falei, vai ser descontado 15% da sua rentabilidade, certo? Então, é importante saber dessas taxas para que você possa sempre ter uma maior rentabilidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Vamos supor que você colocou R$ 10.000 em um CDB. E não é que teve a rentabilidade, né, de acordo com os meses, mas não é que vai ser descontado os impostos de renda dos 10 mil mais a rentabilidade. Não, os seus 10 mil ele vai estar livre, certo? Então, o que vai ser tributado vai ser a rentabilidade que teve com os 10 mil que você colocou, certo? Como conseguir entender? Então, basicamente isso. A rentabilidade é que ela vai ser tributada. O capital investido no início ele não vai ser, ele vai sempre se preservar. Certo? Então, como eu falei, quanto mais próximo do vencimento você deixar esse CDB, menor vai ser o desconto, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Tá ok. Outro investimento, pessoal, da renda fixa, que é bem conhecido também, é LCI, certo? E daqui a pouco eu vou falar sobre LCA também. LCI ela quer dizer letra de câmbio imobiliária. O que quer dizer isso? Da mesma forma, é muito parecido com o CDB, só que ele tem algumas particularidades. A LCI ela é um título emitido pelo banco também, certo? Só que ele vai ter uma finalidade de atuar em um determinado setor, um determinado segmento, certo? Então, você vai emprestar dinheiro novamente ao banco, comprando uma LCI, comprando uma letra de crédito imobiliária, né? Como eu falei para você, o banco ele emite para financiar segmentos de grande importância para a economia, que no caso da LCI é no setor imobiliário. Então, letras de câmbio imobiliário, letras de crédito imobiliário, certo? Então, o que é que acontece?
coloquei câmbio, mas é letras de crédito imobiliário, letras de câmbio, né? Então o que é que acontece? Quando você empresta dinheiro ao banco, né? Quando você compra um LCI, investe em LCI, aquele dinheiro que o banco ele recebeu seu, que você investiu em LCI, ele vai destinar somente ao setor imobiliário, certo? Para financiamentos de imóveis e tal. Então, não é para as suas operações, não é para gerenciar os seus projetos. Não, é para essa finalidade. Ou seja, a LCI, ela tem essa finalidade, ela tem esse fim, certo? Fora isso, ela é muito parecida com o CDB, né? Só que tem algumas diferenças, no caso. Ela é isenta de taxa, ou seja, porque é o seguinte, o governo ele pensa o seguinte, para aquecer mais e para animar mais os investidores e para melhorar o nosso setor imobiliário, o setor do agronegócio, eu não vou cobrar taxas de imposto de renda para a letra de crédito, né, imobiliária e nem para a LCA, certo? Por que o governo fez isso? Para incentivar você a ter esse investimento, certo? Porque quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco e o banco está captando seus recursos para ele mesmo. Diferente da LCI, que é para um segmento que vai proporcionar também melhorias ao governo, aquele determinado estado, certo? Então, o governo ele isenta essas taxas, certo? Então, quando você investe LCI e quando você recebe esse dinheiro depois dos anos que você investiu esse valor, você vai resgatar ele zerado de imposto de renda, você vai resgatar ele isento de imposto de renda. Diferente do CDB, que é tributado, a LCI, a LCA não é tributado. Então, é uma vantagem que esse tipo de investimento tem em relação ao CDB. Mas, enfrenta essa vantagem, tem também uma desvantagem. Por quê? Porque, normalmente, ela tem uma carência. Ou seja, LCI e LCA são tipos de investimentos que você não pode colocar para sua reserva de emergência. Porque o seu dinheiro ele vai ficar preso lá por 60, por 90 dias. Então vamos supor que você colocou lá sua reserva de emergência e em um período de 60 dias você queira usar esse dinheiro. Vai ser complicado, porque você não vai poder resgatar esse valor, né? Porque você precisa saber disso, precisa saber que ele tem uma baixa liquidez. E olhe lá que tem LCI que você só vai resgatar no vencimento. Há CDBs que você vai resgatar no vencimento também? Sim, existe, entendeu? Mas tem muitos CDBs também que a liquidez ela é diária, diferente já da LCI que tem essa carência, certo? Então, da proporção no contexto geral, em relação a ativos, em relação a investimentos, ele é muito parecido com o CDB, porque os dois você vai emprestar dinheiro ao banco, certo? O banco ele vai lhe retornar uma determinada taxa, que é a taxa CDI, só que o CDB ele vai, o CDB quando o banco emite, é para captar recursos para o próprio banco. E a LCI é para uma determinada finalidade, no caso a LCI para o setor imobiliário e a LCA para o setor do agronegócio, certo? Então, tem essas vantagens, que ela é isenta das taxas, não é cobrado imposto de renda quando você resgata, é para financiar projetos no setor imobiliário, tem uma liquidez muito baixa, entre 60 e 90 dias, como eu falei, e até mesmo alguns LCIs que só vai poder resgatar no dia do vencimento, então o seu dinheiro ele vai estar lá congelado, querendo ou não, o dele ele vai estar lá preso, você não vai poder resgatar ele. Ela é atrelado ao CDI, tem a vantagem de ser protegido pelo fundo garantidor de crédito, se no caso o banco falir, né, no caso se isso acontecer, você vai estar protegido pelo FGC. E tem também a questão da diversificação, que você pode diversificar se você tem LCI e tem outros investimentos em renda variável, certo? LCA é a mesma proporção da LCI. A única diferença é que são emitidas as LCAs para financiar segmentos de grande importância para a economia. No caso aqui é do setor do agronegócio, certo? Então, se a LCI é para o setor imobiliário, a LCA é para o setor do agronegócio, certo? Então, tem outra diferença também que, normalmente, as aplicações do LCL são normalmente mais altas do que as do LCI, certo? Então, para você, uma aplicação inicial do LCI, ela normalmente é mais baixa do que de uma LCA. A LCA normalmente você tem uns 10 mil reais, 5 mil reais. A LCI com 1.000 reais, se eu não me engano, dá para você começar, dá para você aplicar o seu dinheiro lá. Com 5 mil reais dá para você aplicar o seu valor lá, certo? Então, dos mesmos pontos a destacar, certo? É atrelado à taxa CDI, é
tem a questão da diversificação, é protegido pelo fundo garantidor de crédito, é isento das taxas, tem uma liquidez baixa, da mesma forma que a LCI. A diferença é que é financiada para os projetos no setor do agronegócio, certo? Em tese, a única diferença entre LCI e LCA é que se você investe em LCI, seu dinheiro vai para o setor imobiliário e LCA para o setor do agronegócio. E o banco depois ele restitui o valor para você, ele retorna o valor para você acrescido a uma taxa. CRI, pessoal, que são certificados de recebíveis imobiliários, certo? Então, algumas pessoas acreditam que não conhecem esse tipo de investimento, certo? Então, não é um investimento muito conhecido aqui pelos brasileiros. Então, para você entender bem os CRIs, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que essa construtora que você está vendo aqui no lado esquerdo, ela faça 10 casas, né? Ela construa 10 casas e essas casas é para as pessoas morarem e as pessoas vão fazer o financiamento para as pessoas morarem, né? Condomínio com 10 casas. Vamos supor que você aqui é um investidor, você é o comprador, na verdade. Então você compra uma casa dessa, né? Vamos supor que várias pessoas, 10 pessoas compraram essas 10 casas financiadas. Então a compra será feita através de um financiamento e a construtora iria receber isso no decorrer dos meses. Como é feito os financiamentos normais, certo? Então, se eu vou comprar lá um imóvel, eu vou financiar e vou pagar os meses, né, pelo imóvel, certo? Então, como é que funciona um CRI, pessoal? Tem uma... Deixa eu ver aqui. Pronto. Você entenda que quando a construtora ela sobe as 10 casas, elas vendem para aquelas 10 pessoas as casas, certo? Então aquelas pessoas financiaram e todos os meses aquelas pessoas elas vão pagando o valor, ok? Até então tudo certo aí, né? Só que a construtora ela precisa de dinheiro para ela fazer as outras operações dela, porque não tem como ela esperar todos os meses as pessoas, né, os compradores, pagar mensalmente o valor para que ela possa fazer outros negócios, entendeu? Então, para a construtora isso não é válido. Então, o que é que essa construtora faz? A construtora, ela contrata uma empresa securitizadora. A empresa vende os recebíveis para a securitizadora, certo? A securitizadora, pessoal, ela transforma os créditos a receber em papéis que podem ser comprados por investidores. Deixa eu exemplificar isso para você. Quando essa construtora ela contrata uma empresa securitizadora, ela vende esses recebíveis, ou seja, aquele dinheiro, aquele financiamento a prazo que ela ia receber dos compradores, ela vende para essa empresa securitizadora. Essa empresa securitizadora ela entrega esse valor à vista para a construtora, certo? A construtora ela tem um valor para receber, só que a prazo, né? É dividido. Ela vende isso para a securitizadora dá à construtora o valor à vista, então a construtora normalmente ela tem dinheiro para suas operações, para criar mais casas, para criar mais prédios, e a empresa securitizadora, aqueles recebíveis mensais que o comprador iria pagar à construtora, vai pagar à empresa securitizadora. Então como é que isso acontece? Esses recebíveis que essa empresa securitizadora agora ela vai formar CRIs, né, que são recebíveis imobiliários. E são esses CRIs que são vendidos por essa empresa securitizadora para os investidores. Então, quando eu compro um CRI, eu estou comprando uma dívida, na verdade. E que se a empresa securitizadora chegar à falência, vamos dizer assim, né, não é o fim do mundo, porque o problema não é a empresa securitizadora, o problema é aquele comprador, né, aquela pessoa que comprou aquele determinado imóvel. Se aquela pessoa que comprou o imóvel ela for inadimplente, aí sim vai prejudicar os investidores, porque os investidores eles podem não ter podem não receber, na verdade, esse direito, esse investimento que teve atrelado a um determinado juros, certo? Então, basicamente é isso. A construtora ela faz essas 10 casas, né? As 10 casas são vendidas de forma financiada a prazo, mas a construtora ela precisa do dinheiro novamente para fazer novas operações. Então, o que ela faz? Ela vende essa parte do prazo para uma empresa securitizadora. A empresa securitizadora agora vai receber dos compradores as parcelas e a empresa securitizadora ela emite
ela envia para a construtora, né, o valor à vista para que a construtora ela possa crescer novamente, para que a construtora ela possa fazer suas operações. E a empresa securitizadora, com aqueles recebíveis imobiliários que ela vai receber de forma mensal, aí ela vai fazer CRIs que vão ser negociados para que os investidores eles venham comprar, certo? Então é o seguinte, antes de você investir em um CRI, vai pagar para a securitizadora, converter os recebíveis em títulos para que os investidores comprem, certo? Pontos a destacar aqui, pessoal. Não tem o fundo garantidor de crédito, certo? Então, é um investimento em renda fixa um pouco mais arriscado do que CDB, do que LCI, do que LCA. Se caso acontecer um problema, como eu falei, de falência da empresa securitizadora ou de inadimplência dos compradores, você talvez não tenha esse dinheiro de volta. É isento de taxas. Da mesma forma que LCI e LCA são isentas de taxa, os CRIs e CRAs também são isentos de taxa. Por quê? Porque CRI eles são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, é para aquecer o setor imobiliário. Então o governo ele isenta você de taxas para que você venha ter motivação para fazer esse tipo de investimento. E normalmente os vencimentos eles são longos, são de 3 a 5 anos, alguns 10 anos, são de baixa liquidez. Então se você tem um determinado valor, né, se você tem lá R$ 1.000 e você quer investir em CRIs, entenda que você provavelmente não tem esse valor no curto e médio prazo. Você vai ter somente ele em um valor, você só vai ter novamente esse valor em mais ou menos um longo prazo, certo? Seu dinheiro vai estar preso da mesma forma que algumas LCIs e LCAs vão estar se for a liquidez somente no vencimento. Mas perceba que é um investimento mais arriscado na renda fixa, certo? Mas também eles podem ter um retorno muito maior. Lembra que eu falei, quanto maior o retorno, maior também o risco, certo? Então, se esse investimento CRI ele tem um risco, então o retorno também é maior. E esses CRIs eles são atrelados normalmente a quê? A taxa CDI ou até mesmo ou eles normalmente são prefixados, como eu falei lá no início. Né? Vamos supor que é 5% ao ano, ou até mesmo a 110% da taxa CDI, certo? Então, são investimentos mais arriscados, né? Mas eles têm um retorno até mesmo maior, então você pode encontrar isso na corretora que você tem cadastro, certo? Então, basicamente é isso, pessoal, CRIs. CRAs, né, que é Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ele tem a mesma dinâmica do CRI, mas voltado para o setor do agronegócio. Então, quando normalmente isso acontece, né, normalmente a empresa securitizadora ela emite CRIs, né, normalmente em relação à compra de maquinários, à compra de equipamentos, certo? Então, vamos supor que, para aquecer o setor do agronegócio, teve um financiamento de maquinários e tal e tudo. Então, essa determinada empresa ela vai vender esses recebíveis à empresa securitizadora que vai pagar a essa empresa o valor à vista total para que ela possa comprar seus maquinários, seus equipamentos e tal. E essa empresa securitizadora ela vai emitir CRAs, né, que são recebíveis do agronegócio, para que aí o investidor ele venha comprar e venha também, querendo ou não, o seu dinheiro ele venha ser para infraestrutura, para aquecer o setor do agronegócio, que é um segmento importante na nossa economia, vamos dizer assim. Entendeu? Outro tipo de investimento, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui no áudio para ver se tá bom. Tá bom o áudio? Tá. Outro tipo de investimento, pessoal, que é bastante confundido, vamos dizer assim, para algumas pessoas, são a debêntures, certo? A debêntures é um tipo de título de renda fixa, certo? Só que a debênture ele tem uma especificidade que ela é emitida por empresas, certo? Então as empresas emitem debêntures, que são títulos de crédito, pois preferem captar recursos assim do que pegar empréstimos aos bancos e pagar altas taxas. E algumas pessoas podem confundir as debêntures com ações, certo? Mas eu vou explicar para você que é muito diferente. Então, nesse caso, o investidor ele não vai emprestar dinheiro nem ao governo, nem ao banco, ele vai emprestar dinheiro à empresa. A empresa ela vai emitir debêntures, né, que são títulos de crédito, títulos de dívidas,
que o investidor ele vai comprar essas debêntures, vai ter acesso a essas debêntures, que as empresas vão captar esse dinheiro para também expandir, para também aumentar o seu capital, os seus negócios, certo? Então, basicamente é isso. Você empresta o dinheiro à empresa e essa empresa ela vai lhe devolver um dinheiro atrelado a uma taxa prefixada ou pós-fixada, como eu comentei já o conceito sobre elas. Então, quem pode emitir as debêntures, certo? São empresas de capital aberto e as empresas de capital fechado. Então, perceba que, por exemplo, a Bolsa de Valores são empresas, são sociedades anônimas, né, são SAs, de capital aberto. Então, mas tem SAs de capital fechado, certo? Então, as debêntures elas podem ser emitidas tanto pelas empresas de capital aberto, tanto de capital fechado. E, normalmente, as empresas de capital aberto, que são até mesmo listadas em bolsa, a Assembleia Geral dos Acionistas é que vai decidir se vai emitir debêntures ou não, certo? A Assembleia Geral dos Acionistas é um órgão, vamos dizer assim, máximo de uma sociedade anônima, de uma SA, certo? Ou até mesmo o CA, que é o Conselho Administrativo, pode tomar essa decisão sem mesmo consultar os acionistas, certo? Então, basicamente é isso. As empresas elas emitem debêntures para captar recursos para a própria expansão, para o próprio crescimento. Quem pode emitir as debêntures? Empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, ou seja, empresas listadas na bolsa, empresas que não são listadas na bolsa, mas são empresas consideradas SA, empresas sociedades anônimas. Então, alguns pontos a destacar aqui das debêntures, pessoal. Ela tem um rendimento pós, pré e híbrido, certo? Pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Pós-fixado, como eu falei, em relação a atrelado a Selic, atrelado a CDI. Pré-fixado já é uma taxa pré-determinada lá, 5% ao ano, 10% ao ano. E híbrido é quando é normalmente atrelado ao IPCA mais uma taxa, certo? É tributado esses tipos de debêntures, exceto uma que eu vou falar daqui a pouco. Também, assim como as CRIs e CRAs não é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, não tem a proteção do FGC, tem uma liquidez muito baixa, certo? Então, assim como os CRIs e CRAs, né? Perceba que no caso dos CRIs, pessoal, deixa eu voltar aqui. O CRIs ele é voltado para quê? Para o setor imobiliário, para o setor, né, de imóveis. Então, perceba que quando as pessoas elas fazem um financiamento imobiliário, é mais ou menos 15, 10, 20 anos. Então, perceba que normalmente quando você faz um determinado investimento em CRI, alguns CRIs, a liquidez dele é somente 10 a 15 anos, você só vai resgatar esse valor. Você não vai resgatar esse valor agora, você não vai resgatar esse valor a curto prazo. Você vai resgatar esse valor a longo prazo, certo? Então, é importante você ter esse pensamento também. Da mesma forma aqui, as debêntures. As debêntures, elas não têm esse prazo tão longo como as CRIs e CRAs, mas elas não têm uma liquidez baixa. Ela não tem uma liquidez diária, vamos dizer assim. E você resgatar em um mês, em 2 meses. Normalmente 2 anos a mais, você resgata esse valor que você emprestou a essa empresa, certo? E também tem o risco do calote, pessoal. Tem o risco da empresa falir, tem o risco da empresa não arcar com as suas obrigações, que é o quê? Que é devolver esse valor para você atrelado a uma taxa de juros, porque vamos supor que daqui a 2 anos essa empresa ela teve um endividamento muito alto, a empresa ela não conseguiu vender aquilo que produziu, então ela não teve caixa. É uma empresa que é um setor complicado, então é preciso você analisar também a empresa. Tem uma palavra chamada rating, certo? Rating, que quer dizer o risco da empresa quando você vai fazer esse tipo de investimento, no caso a renda fixa aqui em debêntures. Então, quando ele é considerado A, quer dizer que a empresa é considerada boa, é um risco, não é que é um risco pouco, mas é que ela não vai ter um risco tão alto de falência quanto em uma empresa que tem um outro tipo de rating, certo? Uma A3, mais ou menos assim. Uma A ou A, simplesmente A. Certo? Então, é preciso você, se você quer ter esse tipo de investimento na sua carteira de debêntures, veja o rating, dê preferências a empresas que têm 3 As, né? AAA, e também veja sobre a questão da liquidez, certo? Quando você vai poder resgatar, se daqui a 2 anos, se daqui a 3 anos, se daqui a 4 anos, certo? Então, é imprescindível você analisar esses fatores.
Então, as debêntures e as ações, né? Você pode perceber, então nas debêntures eu vou estar emprestando dinheiro para a empresa captar recursos e crescer, e as ações eu vou estar sendo acionista da empresa. Então, qual é a diferença, né? No caso das debêntures, essa pessoa sabe quanto irá receber no fim, as ações não. Entenda que quando eu empresto dinheiro para a empresa e a empresa ela me devolve, atrelada a uma taxa, pós, pré ou híbrida, eu estou sabendo quanto é que eu vou receber no fim e o prazo definido para isso, certo? Então, é algo muito determinado, é algo muito pré-determinado, na verdade. As ações não. As ações, eu não sei quando é que eu posso vender, se eu quiser continuar com ela até a minha velhice, eu vou continuar. Se eu quiser vender daqui a um dia, eu vou vender, certo? Então, você não tem essa previsibilidade que a gente estava falando lá no início, certo? Então, são investimentos totalmente diferentes. Então, perceba que as debêntures são papéis de dívida pública, certo? Então, essas empresas, elas emitem esses títulos de dívida, né, esses papéis de dívidas, para que você compre e ela tem uma dívida com você, de retornar esse valor para você, acrescido uma taxa. Já as ações não, quando você compra as ações, quando você é acionista de uma empresa, você compra e você tem parte da fração do capital de uma empresa. Então você tem participação da empresa, diferente das debêntures que você não tem participação. Então quem investe em debêntures é credor, aquele que emprestou o dinheiro, certo? Você empresta dinheiro para a empresa quando você compra uma debênture. As ações não. Quem compra as ações se torna sócio da empresa, certo? Então, quando você compra ações, você tem participação nos lucros, você tem participação também nos prejuízos. Se a empresa se desenvolve, você também, seu patrimônio se desenvolve, certo? É diferente, você acompanha ali o desenvolvimento da empresa. Nas debêntures não, você somente empresta o dinheiro, certo? E que ela vai lhe devolver depois. Tem um prazo definido, como eu falei para você, e no caso das debêntures, né, que tem um prazo definido, e no caso das ações, a pessoa pode manter por quanto tempo quiser, como eu falei para você, certo? Então, não tem essa questão de liquidez, ser baixa ou ser alta nas ações, certo? Isso vai depender do free float, que aí no caso é outro assunto, que é a quantidade de ações que são negociadas ali, a quantidade de ações que estão no mercado, certo? Então, isso não vem muito ao assunto, mas tem muita diferença entre debêntures e ações, certo? Então, existem alguns tipos de debêntures, né, para você que se interessou sobre esse tipo de renda fixa. Então, tem debêntures conversíveis, que são as debêntures que podem ser trocadas por ações da companhia emissora. Você pode dizer, só aí, Kiko, né? Olha aí, Kiko. Então pode, né? Mas nesse caso aqui é diferente, pessoal. As debêntures conversíveis, elas é uma mescla, vamos dizer assim, de renda variável com renda fixa, mas elas não têm nada a ver com ações. Isso é se, no caso, como eu coloquei aqui, esse tipo de debênture tem o risco diluído. No caso da empresa não tiver caixa para arcar com os retornos dos juros. Vamos supor que a empresa está passando por alguma situação financeira ruim, né, por algum problema, e ela não vai ter dinheiro suficiente para arcar com os juros que foi acordado, né, quando você comprou aqueles debêntures. Então essa empresa, né, se você investir nesse tipo de debêntures conversíveis, ela pode lhe dar, vamos dizer assim, ela pode fazer com que você venha a ter participação nela, dando algumas ações dessa determinada empresa. Aí você vai ter participação nos lucros e no prejuízo dessa empresa, entendeu? Mas é somente nesse tipo de debênture, pessoal, nas debêntures conversíveis. As outras debêntures são totalmente diferentes, certo? Mas eu vou repetir, somente esse tipo de debênture conversível, ela tem essa característica de que se a empresa ela não arcar com os juros, né, com o dinheiro que foi acordado antes para lhe devolver depois de um determinado tempo, então ela vai lhe dar ações, vai trocar essas debêntures por ações dessa companhia que é emissora e você vai ser acionista. A debênture simples, ela não pode ser convertida por ações, então se realmente a empresa ela não tiver caixa para isso, vai ficar complicado para você, até porque esse tipo de investimento ele não tem a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, então você pode perder o dinheiro. E as debêntures incentivadas, pessoal. Tem outros tipos de debêntures, certo? Que eu não vou mencionar aqui. Eu só falei esses porque achei que fossem os mais relevantes. As debêntures incentivadas, elas são bem interessantes, porque elas servem para captar recursos, né, para os projetos específicos voltados ao desenvolvimento da infraestrutura do país. Então, são o quê? Transporte, saneamento básico, energia e transporte. Essa debênture incentivada, você pode ter um lucro a mais nela, por quê? Porque ela é isenta, pessoal, de imposto de renda.
Todas as outras debêntures, elas são tributadas da mesma forma que o CDB é. LCI e CRIs não são, certo? Lembra lá que debêntures, CDBs são tributados em imposto de renda, certo? LCI, LCA, CRIs e CRAs não são tributados em imposto de renda. Mas por que as debêntures incentivadas, somente elas, não é tributado imposto de renda, ou seja, é isento do imposto de renda? Porque o governo entende que se eu vou isentar o imposto de renda desse tipo de debênture, então eu vou motivar o investidor a fazer esse tipo de investimento. Porque comprando debêntures incentivadas, eu vou estar colocando o meu dinheiro, eu vou estar emprestando o meu dinheiro em projetos específicos, né? Como eu falei para você, em energia, em transportes, em saneamento básico. Ou seja, eu vou estar emprestando dinheiro para essas empresas que têm esse tipo de setor, que têm esse tipo de segmento. Então, querendo ou não, vai aumentar a infraestrutura do país. O país ele vai ter mais recursos, essa empresa vai ter mais recursos para melhorar o seu ramo de atuação, certo? Então, somente essas debêntures incentivadas elas são isentas de imposto de renda. Então, é a melhor vantagem que eu posso destacar aqui, certo? Beleza, pessoal? Então, para finalizar, vamos para o Tesouro Direto, certo? Então, nós temos aqui o Tesouro Direto prefixado, nós temos o Tesouro Direto prefixado semestral, nós temos o Tesouro Direto Selic, temos o Tesouro Direto IPCA e temos o Tesouro Direto IPCA semestral. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom? Tá ótimo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. No caso do Tesouro Direto, perceba que CDB, LCI e LCA, você empresta dinheiro ao banco e o banco ele lhe retorna atrelado a uma determinada taxa, certo? CRIs, CRAs, né? Você vai emprestar dinheiro, né? No caso você compra esses certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, né, que foram emitidos por essa empresa securitizadora, certo? E atrelado também a alguma determinada taxa, pós-fixada ou pré-fixada. E o Tesouro Direto, pessoal, você vai emprestar dinheiro ao governo, né? Que o Tesouro Nacional ele vai emitir títulos públicos, que são os tesouros diretos. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional. E aí vai ter Tesouro Direto Selic, IPCA, IPCA semestral, Tesouro Direto prefixado. E quando você empresta esse dinheiro ao governo, né, o governo ele vai também fazer os seus negócios, ele vai se expandir. Então, o governo ele tem duas formas de ganhar dinheiro, com impostos e também emitindo títulos de dívida pública, certo? Que no caso são esses do Tesouro Nacional. Começar direito pelo Tesouro Prefixado. Então, a aplicação mínima do Tesouro Prefixado é R$ 35, né? Mais ou menos nessa faixa. Então, esse tipo de título ele tem um risco de rentabilidade ser menor que a da inflação. Como eu mostrei para você aquele gráfico da Selic e da inflação. O Tesouro Direto Prefixado, pessoal, ele não, se a taxa Selic ele subir demais ou baixar demais, não vai importar para esse tipo de título, porque esse tipo de título ele vai seguir à risca a taxa que foi pré-determinada no começo, entendeu? Então é essa taxa até o vencimento do título, certo? Então vamos supor que a inflação suba, vamos supor que a inflação vá a 7%, e esse título prefixado chega a 5% ao ano. Então você vê que ele vai estar abaixo da inflação. Então a sua rentabilidade real ela vai ser negativa. Então isso vai prejudicar, você vai perder dinheiro, certo? Então a taxa é estipulada atrelada, certo? Mesmo com a mudança da Selic, o ganho é acordado no início. Então perceba que esse título prefixado ele tem esses riscos de perder dinheiro, de perder o poder de compra se a inflação aumentar mais do que esse título for prefixado, certo? O Tesouro Direto Prefixado semestral tem a mesma proporção, a única diferença é que semestralmente você vai receber uma rentabilidade relativa, né, aos 6 meses que você deixou o dinheiro lá. Se você investiu hoje, daqui a 6 meses você vai ter uma rentabilidade. E essa rentabilidade vai cair na sua conta, tributada, beleza? Tributada. E vamos supor que esse título ele tem um vencimento de 5 anos. Se a cada 6 meses você receber uma rentabilidade, perceba que não vai ter o acúmulo dos juros compostos. Não tendo o acúmulo dos juros compostos, então a sua rentabilidade total ela vai ser diminuída se comparado ao título prefixado normal, o principal, certo? Então, você pode ter renda passiva no Tesouro Direto? Pode, né?
tanto Tesouro Direto Prefixado semestral, tanto Tesouro Direto IPCA semestral. Mas perceba que a rentabilidade é pouca, porque ela vai ser tributada, a rentabilidade, certo? De acordo com o tempo que vai passando. E quando você for resgatar esse valor, você não vai resgatar ele tão alto por causa que não vai ter os juros compostos, certo? Então, eu prefiro o Tesouro Direto Prefixado do que o semestral, apesar que o Tesouro Prefixado não é a minha principal sugestão para você. Tesouro Selic, pessoal. Tem uma aplicação inicial hoje mínima de R$106, né? Com R$106 você já pode fazer seus investimentos em Tesouro Selic, eu vi isso lá no Modal Mais hoje. É caracterizado como pós-fixado, por quê? Porque ele é atrelado a Selic. Diferente do Tesouro Direto Prefixado, que tem uma taxa já prefixada, o Tesouro Selic ele é pós-fixado, por quê? Porque ele vai de acordo com a taxa Selic. A taxa Selic ela pode aumentar, a taxa Selic ela pode diminuir, então ela pode ter essa variação, certo? Lá no começo do ano, a taxa Selic estava 2,25% ao ano, então o Tesouro Direto estava rendendo isso. Baixou para 2%, então o Tesouro Selic ele vai render menos, entendeu? Então perceba que ele vai render de acordo com uma taxa pós-fixada, né? Vai ter sempre essa mudança aí, de acordo com as regras do Copom. Então é preciso prestar atenção para que o rendimento não venha a ser menor que a inflação acumulada, certo? Então, né, se por exemplo, a Selic, né, a Selic ela está hoje a 2% ao ano. A IPCA acumulado em 12 meses está mais ou menos 2,31%. Então, como eu falei lá no início, se durante 12 meses a Selic ela se mantivesse em 2% e a inflação ela subisse, né, a rentabilidade real do seu investimento, mesmo no Tesouro Selic, ela ia ser negativa. Então, é preciso você prestar atenção em várias coisas quando você vai investir em investimento de renda fixa, né? E um deles também é a inflação, quanto é que ela está rendendo no acumulado. Tesouro Direto IPCA, então a aplicação mínima é de R$ 57,43. Ela é caracterizada como título híbrido, né? Porque tem o IPCA mais uma taxa. Então perceba que o IPCA ele varia bastante também, né? De acordo até mesmo com a taxa Selic. Então, se a Selic ela tende a baixar, o IPCA ele tende a subir. Se a Selic tende a subir, o IPCA tende a baixar, certo? E se a Selic ela se mantiver naquele padrão ali médio, né? O IPCA tende a ficar também naquele padrão médio. A Selic lembra que ela vem para controlar a inflação, essa variação absurda de preço, certo? Então, tem IPCA mais uma taxa, né? Então vai somar a sua rentabilidade. Então é um título híbrido. E a vantagem desse título público é que seu rendimento ele vai ser sempre maior que a inflação, ou seja, vai sempre preservar seu poder de compra, ou seja, você sempre vai ter o seu dinheiro ele vai sempre manter o seu poder de compra, né? Quando você resgatar esse dinheiro do Tesouro Direto IPCA, você vai ter sempre, o seu dinheiro ele vai estar sempre maior do que a inflação atual. Você vai perder o seu poder de compra, porque R$100 em 2010 não é R$100 em 2020. Mas vamos supor que você colocou R$100 lá em 2010 no Tesouro IPCA, estou dando exemplo. Então perceba que em 2020 ele manteve o seu poder de compra porque você teve um retorno maior que a inflação, beleza? A mesma coisa parecida é o Tesouro Direto semestral, né, que tem uma aplicação mínima de R$43, a média, e da mesma forma que o Tesouro Direto IPCA principal, o semestral paga o IPCA mais uma taxa. Porém, esse título remunera o investidor a cada 6 meses. É a mesma pegada lá do prefixado semestral. A cada 6 meses a rentabilidade cai na sua conta, certo? Da corretora, você saca, você reinveste, você faz o que você quiser. Mas como não há o acúmulo dos juros compostos, então você pode ter uma rentabilidade diluída quando você for resgatar esse dinheiro, quando for o seu vencimento, certo? Então, esse tipo de título pode diminuir a sua rentabilidade total no dia do vencimento, por causa das rentabilidades semestrais que você vai receber. Então, pessoal, a conclusão é que ter investimentos de renda fixa na carteira é uma forma de diversificar o portfólio. Beleza. Algumas características. Menos risco que a renda variável, né? São investimentos que têm um risco bem menor que a renda variável. É mais fácil o entendimento, você consegue entender mais fácil essa questão do retorno, essa questão das taxas, em comparação a investimentos de renda variável. E são investimentos para objetivos pontuais, como eu falei para você. Se você tem hoje R$1.000 e você tem o objetivo de usar esse valor daqui a 5 anos para trocar de carro, trocar de moto, dar a entrada do seu imóvel, então
como é algum objetivo pontual, esses investimentos de renda fixa, por você saber de fato quanto é que você vai receber aqui a 5 anos, é o ideal, certo? Para objetivos pontuais. Agora, se você não tem pretensão de usar esses R$ 1.000, aí você pode colocar ele na renda variável e ir formando o seu patrimônio no longo prazo, certo? E outra característica é que você não precisa ficar acompanhando de perto como uma carteira de ações de FIIs. Se você investe em ações e fundos imobiliários, você percebe que você tem que acompanhar a empresa, tem que acompanhar a administração, você tem que ver um pouco das notícias, você tem que ver o segmento, o ramo de atuação dessa empresa, você tem que olhar a governança corporativa, os dados que são divulgados trimestralmente. Então, tem um pouco mais de trabalho estudar a renda variável do que a renda fixa, certo? Então, a renda fixa também ela tem esse benefício, mas em relação à renda variável, não tem um retorno que a renda variável proporciona. Então, se você busca mesmo retornos no longo prazo, sem dúvida a renda variável é a melhor opção. Beleza, pessoal? Então, beleza, trouxe aqui uma didática mais diferente, né? Trouxe em slides, certo? As outras eu estava copiando mesmo no Word. Então, né, espero ter ajudado a vocês aqui as minhas informações sobre os investimentos na renda fixa, né? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, os tipos de debênture, os tipos de tesouro direto. Então espero ter ajudado vocês nessa 1 hora e pouca de aula aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários que eu vou tentar responder, certo? E também eu convido você a se inscrever no meu canal aqui. No meu Instagram eu posto conteúdos diariamente sobre investimentos e também no meu grupo do Telegram, beleza? Valeu, pessoal. Então, sexta-feira que vem tem mais lives, beleza?